alunos e alunas, todos sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Sou a professora Daniele Neri, da disciplina de História. Juntos iremos trabalhar um novo tema gerador de aprendizagem, que é o Império Bizantino. Então, vamos entendê-lo, contextualizá-los, tudo bem? E então, sem delongas, dando início à nossa aulinha agora. Falarmos do Império Romano do Oriente, abordamos sua capital, que era Constantinopla. Essa cidade ela foi fundada no lugar onde existia a colônia grega de Bizâncio, motivo pela qual também ficou conhecida como o Império Bizantino. Constantinopla ela ficava a caminho de rotas comerciais que iam desde a Europa até a Ásia. Essa localização favoreceu a economia da região e, de modo geral, os historiadores apontam que o governo bizantino controlava boa parte das atividades econômicas e era dono de negócios de pesca, produção de metais e de armas e de tecidos. Nas cidades, as oficinas particulares organizavam-se em corporação de ofício formados por quem trabalhava no mesmo ramo, como carpintaria, tecelagem ou sapataria. E agora podemos ver alguns dos principais produtos comercializados no Império Bizantino. Artigos de luxo, eu trago aqui perfume, seda, porcelana e vidro feitos por artesãos chineses, árabes, persas ou indianos revendidos aos europeus ricos. Temos também produtos agrícolas, como trigo, especiaria, vinho e azeite, produzidos no norte da África, na Grécia e na Síria. E no artesanato nós temos joia, tecido, artigos de ouro e marfim feitos em cidades bizantinas. Agora vamos falar e conhecer o governo Justiniano. Foi somente no século VI, durante o governo Justiniano, que o Império Bizantino se tornou bem estruturado e se expandiu. Nesse período, as forças bizantinas promoveram diversas campanhas militares entre povos como os germanos e os persas e os esclavos, para reconquistar o território que anteriormente havia pertencido ao Império Romano. O Código Justiniano. O direito romano ele foi reunido e revisto por juristas de Bizâncio. Daí surgiu o Código Justiniano, através do qual muitas instituições do direito romano chegaram aos dias atuais. De modo geral, as leis bizantinas elas fortaleceram o poder do imperador e garantiram as propriedades da igreja e dos grandes proprietários de terra, ou seja, os latifundiários. A maior parte da população camponesa continuou sem terra. Falando sobre a revolta de Nicá. Bem, Constantinopla tinha um local chamado Hipódromo, que tinha capacidade de aproximadamente 50 mil pessoas. Nesse local eram realizados espetáculos teatrais, festas populares e corridas de cavalo. Também nesse mesmo local, grupos rivais se reuniam e eles se diferenciavam pelas cores verdes e azuis. Os integrantes das cores verde eram os comerciantes e artesãos, já o grupo azul era composto por aristocrata. Esses dois grupos tinham muita discordância política, esportiva e religiosa. Isso parecia bem com as torcidas atuais. No ano de 532, estava lotado, tanto dos torcedores azul quanto do verde. E após uma corrida de cavalo, houve uma certa dúvida de quem havia ganhado. Então, o imperador que estava presente, Justiniano, ele quis escolher o vencedor, mas os grupos políticos que estavam lá não aceitaram e começaram a gritar Nicá, Nicá, que significaria vitória, vitória. A confusão, ela foi generalizada, então tornou-se ali um violento protesto popular. O conflito foi para as ruas e se transformou em uma rebelião com saques, destruição e incêndio. Justiniano, o imperador, pensou em fugir, mas desistiu e reprimiu os revoltosos, massacrando cerca de 35 mil pessoas. Conhecendo o cesaropapismo. Então, os imperadores bizantinos usavam a religião para conquistar o poder e manter a unidade do império. Sendo considerados representantes de Deus, por isso mandavam nos assuntos políticos relacionados ao Estado e religiosos relacionados à igreja. Esse sistema ficou conhecido como cesaropapismo. Vamos falar sobre o cisma do Oriente. O cristianismo era uma religião oficial do império, tendo forte influência nas relações sociais. Por isso, a história bizantina ela foi marcada por vários movimentos religiosos, e um deles foi chamado de iconoclastia, palavra que significa quebra de imagens. Seus seguidores eram contra o culto das imagens e dos santos e pregava a destruição das estátuas. A iconoclastia ultrapassou o limite do Império Bizantino e, em 731, o Papa Gregório III protestou contra essa destruição. As divergências entre os papas e as autoridades bizantinas não pararam aí.
Ao longo dos séculos seguintes, ocorreram conflitos que levaram à divisão da Igreja Católica no ano de 1054. Com essa divisão, que ficou conhecida como Cisma do Oriente, foram criadas a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou simplesmente Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla e comandada pelo patriarca da cidade, indicado pelo imperador bizantino. E também foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica, com sede em Roma e comandada pelos papas. Falando de religiosidade popular, apesar da força da Igreja Ortodoxa, a população do Império Bizantino mantiveram muitas vezes práticas religiosas proibidas pelas autoridades cristãs. Entre elas estava a adoração a deuses pagãos, que era comum. Então, por exemplo, o culto a Dionísio, deus grego do vinho e da aventura, mas para a igreja ele era uma espécie de demônio. E mesmo assim, lá nos canaviais bizantinos, para comemorar a época da colheita, homens e mulheres saíam às ruas mascarados, dançando, cantando e rindo. Vamos falar de cultura religiosa. O cristianismo ortodoxo é um dos aspectos da cultura bizantina que existe até os dias de hoje. Muitos libaneses, sírios, gregos, russos, ucranianos, sérvios e outros povos da Ásia e da Europa Oriental seguem essa religião. Com a migração ocorrida lá no século XIX e XX, o cristianismo ortodoxo chegou a outras partes do mundo, incluindo o Brasil.